Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Oi, meu querido, minha querida. Eu quero saudar você que está nos assistindo pelas redes sociais e também você que está nos ouvindo pela Rádio Educadora. Antes de eu falar com você sobre a mensagem de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, ISLB Limeira. E também eu gostaria que você curtisse as nossas redes sociais no Instagram, né? Curte, comenta, compartilha, que assim outras pessoas também podem estar visualizando e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. A mensagem de hoje que eu vim trazer para vocês, ela se encontra no Evangelho de Lucas. E eu escolhi esse texto que ele foi assim, como um achado, assim, sabe quando a gente folheia a Bíblia e a gente encontra um versículo-chave para aquele dia e para aquele momento. E foi engraçado porque eu estava sentada em casa, era a noite adentro, estava meditando, ouvindo um pouco do louvor, vendo algumas mensagens, e justo nesse dia me veio uma mensagem sobre o encorajamento. Aí eu tinha algumas coisas para resolver, né? Algumas respostas, e eu parei e eu comecei a perguntar para Deus. Parei em oração, comecei a falar com Ele e comecei a perguntar o que o Senhor gostaria de mim, o que Ele queria da minha pessoa. Aí eu fui folhear e eu caí no texto de Lucas, que eu vou ler para vocês. Lucas 13, os versos 22 a 29. A porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Nesse texto, eu queria destacar um versículo, que é o versículo 24. É um versículo pequeno, mas eu consegui enxergar 3 pontos que eu considero importante para uma breve reflexão. Nesses pontos, eu gostaria de colocar: esforçai-vos, porta, e uma entrada proibida, vamos assim dizer. Quando eu peguei esse versículo, eu juro que eu não entendia o motivo que eu me deparei com ele, porque foi o versículo que, na hora que eu estava escolhendo, nesse dia à noite, e eu me deparei nele e eu não entendia o que realmente ele estava querendo dizer. Só que eu sabia que eu tinha, como eu disse anteriormente, respostas, coisas para decidir na minha vida, e eu não dava aquele ok por medo, por estar... ser uma pessoa incapaz de fazer o que eu realmente gostaria de fazer. Mas eu tinha um bloqueio, né? E daí eu parei. Eu não sei como que você faz, mas eu, quando converso com Deus, com Jesus, eu acabo conversando como se eu estivesse com Ele aqui na minha frente, e eu fui perguntando para Ele que Ele poderia me conduzir, Ele poderia me guiar, que eu estava de coração aberto, para que Ele decidisse os planos e os sonhos dele para minha vida. E eu lembro que quando eu comecei a conversar com ele sobre isso, eu fui entendendo de muitas coisas, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. E uma das coisas que Deus, ele gostaria muito que a gente fosse, é tão simples, seria a questão do amigo, né? Jesus, ele quer ser muito nosso amigo.
E Ele quer entrar e Ele quer governar toda a nossa vida. E tem um versículo que fala que quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quando você pega esse versículo e aparece a palavra esforçai-vos, aí você fica, meu Deus, o que eu vou ter que fazer, né? Porque a gente já começa a ficar até preocupado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui acho que já foi numa cachoeira ou já viu uma cachoeira de perto, ou até mesmo um vídeo. O que acontece quando a gente vai para uma cachoeira? Quanto mais perto dessa cachoeira a gente chega, menos a gente escuta as coisas externas. Vamos supor, se você estiver com uma pessoa do seu lado, você está conversando com ela, quanto mais perto você chega dessa cachoeira, menos você consegue ouvir a pessoa que está do seu lado. E a gente pode colocar isso na nossa vida. Como diz, a voz de Deus é como o som de muitas águas. Quando a gente para ouvir o que Ele tem, quando a gente para entender o que Ele quer da nossa vida, a gente não consegue ter ouvidos para o mundo, ouvidos para outras vozes, que muitas vezes a gente é testado todos os dias. E isso é como se fosse uma confiança. E a confiança, a gente tem que fazer isso diariamente. Tem um determinado momento na nossa vida, quando a gente já tem uma certa caminhada com Jesus, que nem eu sou luterana de berço. Então, eu conheço a palavra desde que eu era pequena, desde que eu me entendo por gente. E muitas pessoas, quando elas têm esse convívio, em alguns momentos, se ela não pratica todos os dias essa confiança, essa entrega, é como um relacionamento. Aos poucos, esse relacionamento ele vai se esfriando, ele vai se apagando, como uma chama que está perto do fogo, e aos poucos ela vai se apagando. É como você chegar perto de uma cachoeira e você escuta forte o som dessas águas, e quando você vai se distanciando dessa cachoeira, outras vozes vão entrando nos seus ouvidos e no seu coração. E engraçado que isso não acontece do dia para a noite. Engraçado que, às vezes, a gente tem, eu sou tão madura na fé, eu já me sinto autossuficiente para essas coisas. Vamos dar um exemplo. Eu não preciso ir no culto de Páscoa, que em breve a gente vai estar celebrando a Páscoa. Eu não preciso frequentar um culto deste, que eu já sei o que o pastor, ou que o missionário, ou que o padre vai estar falando. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque hoje você não vai, aí você pula 2, 3 domingos, daí você não vai de novo, e com isso acaba que, aos poucos, esfriando este compromisso e essa confiança. Você começa a ter aquela autoconfiança. Vai ter momentos que essas pessoas nem lembrar de orar para sair de casa e pedir a proteção divina, ela vai esquecer. Então, assim, para vocês verem como um simples gesto, com poucas atitudes, acaba esfriando e você acaba se distanciando do nosso Senhor. O outro ponto que eu coloquei, que é a porta. No caso aqui, no texto, ele fala porta estreita.
Coitado de quem é gordinho, né? Mas a gente dá um jeito, né? A porta estreita. Mas assim, vamos falar da porta. A gente entende que Jesus é o único caminho para a salvação. Então, a gente não tem que ter medo dessa porta estreita, onde muitos têm medo. Por exemplo, você pode ter aprendido quando você era criança, ou ensinaram para você a questão de um Deus que pode ser rude, pode ser rigoroso com determinadas atitudes. Mas não. O texto, ele quer mostrar, a Bíblia nos mostra que Deus, ele quer ser nosso amigo. Ele quer você junto dele. Ele quer você do jeito que você tá. Do jeito que você é, como uma simples criança que pede o carinho e que pede o cuidado de um pai. E quando a gente fala de salvação, a gente entende que é só Ele. Não tem outro Deus, não tem outro meio. Existe apenas este caminho. Existe apenas o nosso Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador. E a gente acaba que tendo esse receio, né, de conversar com Ele. Ou até muitas pessoas já compartilharam comigo assim, eu não sou cristão, porque cristão é chato, não quero ser crente, porque tem que fazer isso, aquilo. E na realidade, não é bem assim. E tem outras pessoas também que acabam falando assim, você não é crente? Você não acredita em Jesus? E por que você está passando por isso? Só que na Bíblia não tem nenhuma passagem, não tem nenhuma mensagem de Jesus que ele fala que se você for crente, se você acreditar nele, o seu caminho vai ser largo, como muitos caminhos que o mundo te apresenta, que a sua vida vai ser somente flores, que a sua vida vai ser tudo uma maravilha. E não é isso. Tem uma frase que eu escutei que fala que tudo que Deus faz é bom, mas também o que Ele permite é necessário. Então, muitas vezes, coisas que você está passando é necessário para o seu crescimento de fé, para a sua confiança em Deus, né? E a palavra porta, ela me seguiu nas últimas semanas que, olha, se eu te falar, foram várias situações, né? E uma delas eu vou compartilhar com vocês. Semana passada, na casa onde eu moro, que já tem mais de 11 anos, nunca aconteceu isso. É a primeira vez também que eu estou gravando aqui no canal da igreja. E foi incrível porque esse texto já tinha escolhido ele, né? Do que eu já tinha falado. E aconteceu nessa semana que passou, fui sair de casa para trabalhar, nós fizemos a nossa oração em casa, eu, meu esposo, minha filha. E na hora que a gente estava saindo de casa, simplesmente a porta não abriu. Aí eu falei, gente, isso nunca aconteceu. Falei, nossa, e agora? Meu esposo começou a ficar irritado. Aí ele falou, vou pular o muro, que dá para pular o muro lá de casa. Aí ele pulou o muro, tentou abrir por fora para ver se era algum defeito na fechadura. Tentou de todas as formas, não deu certo. Ele voltou para dentro de casa. Aí ele falou assim, não vai ter jeito, eu vou ter que arrebentar a porta. Aí foi engraçado, mas ao mesmo tempo eu comecei até a ficar nervosa, sabe? E ele foi desmontando metade da porta, ele forçava com todas as forças que ele tinha e a porta não abria. Ele começou a ficar nervoso, eu falei, calma, uma hora vai dar certo. Precisou desmontar a porta inteira para a gente conseguir sair. Aí eu falo para você
que é o que o texto nos fala também. Aonde Jesus, o próprio Jesus, ele fala onde muitos vão querer entrar e não poderão. Meus queridos, se foi difícil nessa situação que nós passamos na nossa casa, em tentar abrir a porta, a gente já sentiu um desespero, porque, né, não tinha como a gente fazer isso. Eu pergunto a vocês, vocês podem imaginar a dor e o sofrimento de pessoas que tentarão abrir a porta e não poderão entrar. Aí eu falo para você, cuidado, meu querido, cuidado, cuide dos seus ouvidos, cuide da sua atitude, das suas atitudes, cuide dos seus olhos, do que você vê, porque o mundo está aí, né? E a gente precisa cuidar do que a gente vê, do que a gente assiste, do que a gente escuta. E eu queria que você deixa Jesus conduzir a sua vida. Deixe que Ele faça os melhores planos e os melhores sonhos dEle para você. Para que um dia você possa sentar à mesa, depois tentar abrir a porta e Ele abrir e reconhecer você. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda criação
E para encerrar, eu quero deixar um versículo bíblico que fica em Apocalipse, versículo do capítulo 3, versículo 8. Ele fala: conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tens pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Que essa semente, essa mensagem possa chegar ao seu coração com muito carinho e muito amor. Bondoso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que estamos aqui reunidos, ouvindo a Tua palavra e ouvindo os Teus ensinamentos. Que o Senhor possa conduzir a cada pessoa que está ouvindo aqui hoje, faça com que ela deixe que o Senhor entre na vida dela e conduza os planos e os sonhos que Tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.